Salve, salve, galera do canal Sony Foot. Estou aqui mais uma vez com um atleta, né? Um ex-atleta em atividade, melhor dizendo. Meu amigo, meu companheiro, né? Já jogamos junto também aqui em Osasco. Esse rapaz aqui, ninguém melhor que eu para falar da história dele, além da família, né? Porque aos 15 anos de idade, eu lembro que o Júlio pegava ônibus comigo para ir treinar no São Paulo. Na época, pegava ele e o Kleber Gladiador. É interessante que o Kleber sempre foi um cara muito sério. Eles pegavam junto e depois de um certo tempo foi que eu percebi que os dois treinavam no mesmo lugar. E então o Júlio se tornou esse cara que é o Kleber, por sua vez também. Com vocês, meu querido Júlio Santos. Júlio, seja bem-vindo, meu querido. É um prazer ter você aqui no canal Sony Foot para falar um pouquinho da história da sua vida, né? Da sua carreira esportiva. Júlio? Boa tarde, Soneca. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Grande amigo meu, fazia tempo já que nós não se falávamos. É um prazer estar participando do seu programa, Sony Foot. Espero que tenha muito sucesso aí, como você fez muito sucesso na Várzea aí de Osasco. Foi uma honra, um prazer ter jogado ao seu lado. E como você frisou, comecei aí em Osasco, no Pequeninos do Jockey, no Seno, onde eu tive uma participação muito boa, uma ajuda muito boa do Ari aí, né, na época. Também tive a ajuda do meu pai aí no Nidos Veloso do Osasco, onde nós fazíamos vários clássicos aí com o Gero, com alguns clubes de Verdade. grande porte. E fico feliz, cara, de ter sido um dos poucos meninos daí de Osasco, do Senos, que conseguiu realizar o grande sonho, que é se tornar um grande atleta profissional, onde comecei ali, como eu frisei novamente, no Seno, depois fui para Pequeninos do Jockey, e fiz minha carreira ali no São Paulo dos 10 aos 23 anos de idade, onde o São Paulo me fez um atleta profissional, um homem, e me colocou aí para a carreira de vida e de ser humano também. Eu agradeço muito ao São Paulo por tudo que fez comigo, pela mudança que fez na minha vida, pela mudança que fez com que eu conhecesse o lado bom e o lado ruim. Então, agradeço muito. Em 2004, fui emprestado para o Paysandu, né? Onde foi a minha primeira saída aos 22, 23 anos. O São Paulo vinha uma época muito fácil, muito difícil ali não classificava fazia 10 anos para a Libertadores, a gente conseguiu classificar em 2003, formando aí quase 70%, 80% pela base do São Paulo, onde eu fiz muitos amigos, até hoje a gente se fala. Em 2004, acabei sendo emprestado para o Paysandu, fiz um excelente campeonato em 2004 lá, onde nós fomos, acho que, 13º. Voltei em 2005, meu contrato estava em fim de carreira, em fim de contrato já, infelizmente não deu para renovar. Fui para o Goiás, onde eu tive duas passagens de 2005 e 2006 pelo Goiás. 2007 fui para o Vasco da Gama. Vou encurtar um pouco, porque eu tô velho, né, Soneca? Então, se eu for falar todos os clubes aqui, vocês vão ficar até amanhã. Verdade, verdade. Em 2008 fui para a Portuguesa, em 2008 até 2010 eu fui para o futebol francês, onde eu joguei no Le Tour, um time da segunda divisão. Em 2011 voltei para o Brasil, para o São Caetano. Em 2012 eu tive mais uma saída para a África, onde foi uma das maiores experiências da minha vida, onde eu tive a oportunidade de jogar no Mazembe, que é aquele clube que ganhou do Internacional no Mundial de Clubes. E em 2013 acabei voltando novamente aqui para o estado do Rio Grande do Sul, onde eu moro, onde eu resido hoje, né? Joguei no Passo Fundo, Caxias, Novo Hamburgo, Lajeadense, São José de Porto Alegre. E mais recente, fui campeão gaúcho aqui em 2017 pelo Novo Hamburgo, em cima do Internacional na final, onde foi um Esse eu feito assisti. histórico. Onde foi um dos feitos históricos aqui no Rio Grande do Sul. Nenhuma equipe pequena tinha conseguido um título tão importante como esse. Passei pelo Batatais, São Bento, de Sorocaba, Ipiranga de Erechim, várias outras equipes. E tive passagem também pela seleção brasileira, sub-20, disputei o Mundial em Córdoba e tive convocações sub-23 para pré-olímpica. Então, essa foi uma carreira aí de sucesso. Hoje eu me considero um vencedor no futebol. Tive vários títulos, Campeonato Paulista, Goiano, Gaúcho, Paraense. E assim, como eu falo, eu fui um dos poucos que conseguiu ter sucesso e uma carreira brilhante. Agradeço muito a Deus, a minha família especialmente também por ter
me dado suporte, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família toda, os amigos alguns que já não se encontram hoje, como o Ari, como alguns que me davam carona antigamente de perua, de caminhão, que faziam de tudo para que fosse assistir meu jogo e nos apoiar. Certo, meu querido. Eu tive o prazer, eu já falei com o Ceará semana passada, a gente filmou com o Ceará, e eu tive o prazer de ser campeão da Copa Kaiser aqui pelo Seno jogando contigo, né? Eu me lembro Sim. muito bem que o Ari tinha uma mania de segurar o jogador e trocar de posição, querer fazer um jogar com o documento do outro, mesmo que você tivesse com o documento no bolso, o famoso Era gato. verdade. E eu me lembro um dia que o seu pai, ele tinha um Passat, né, aquele famoso Passat que nos levava para o jogo. É isso. E aí, o Ceará, você parece que estava vindo da Taça São Paulo. Acho que você jogou contra o Ceará, se não me engano, no Morumbi. Ou você ainda não jogou aquela Taça São Paulo. Eu sei que o Ceará jogou contra o São Paulo lá. E ele estava na rodoviária, não, na estação do 18, campo 18, e o seu pai foi buscar ele no Passat. O Ari nervoso porque o seu pai não chegava. Pô, só falta aquele carro dele ter quebrado e tal. Mas era o nosso carro, era o carro que salvava a nossa vida, né? Então, eu tive o Sim, prazer de ser campeão da Copa Kaiser e artilheiro, jogando alguns jogos do seu lado, né? Um time muito bom que a gente tinha, que jogava você, o Ceará, o Xana, meu parceiro, entre outros. Mas, meu querido, falando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho não, né? Você já disse tudo praticamente da sua história. Agora você está em uma outra, a mesma profissão, mas em outro segmento você não é mais jogador, agora você é treinador. Fala para mim um pouquinho dessa sua nova experiência, né? Já não é tão nova, que já faz alguns dias, né? Como é. treinador. Então, a partir de 2016 que eu meio que fiquei diretamente aqui no Rio Grande do Sul, comecei a minha faculdade, né? Hoje eu sou formado em Educação Física e Processos Gerenciais. E no ano passado acabei encerrando a carreira de atleta profissional e acabei tendo um convite para uma cidade aqui do lado para que eu dirigisse o Sub-19 aqui, o estadual do Campeonato Gaúcho. E o meu objetivo de primeiro era ver se eu ia pegar gosto, né? Porque às vezes a gente joga futebol, mas jogar futebol é uma coisa, treinar, ensinar é outro, né? É completamente diferente. E eu entrei como se fosse uma experiência, sabe? Falei, vou ver se como eu já estou em casa e parei de estava meio que ainda ia me identificando no que eu ia fazer no ramo do esporte. Eu sei que algo que eu quero fazer na minha vida é continuar dentro do esporte, não é? Por isso que eu fiz educação física, mas eu não sabia ainda exatamente em qual ramo. Professor, dar aula, uma das coisas que eu queria era dar aula em colégio. Acabei recebendo um convite de um dos presidentes aqui do Futebol Clube Estância Velha, que é um clube da cidade aqui do lado de Novo Hamburgo, e eles perguntaram se eu queria fazer uma experiência com o Sub-19 de que eles tinham acabado de montar, o campeonato estadual. Eu aceitei essa proposta e fui. Os primeiros dias foi um pouco mais assim difícil, né? Que a gente sabe jogar tudo, mas ensinar é difícil. Então eu tinha aquela dúvida se eu iria mesmo conseguir passar tudo que eu aprendi dentro do futebol para esses garotos. Muito feliz, a gente chegar numa semifinal do estadual aqui no Rio Grande do Sul. Acabei perdendo a semifinal, nós acabamos perdendo a semifinal aqui para o Brasil de Portugal, lá no Bento Freitas. E assim, me identifiquei, é algo que eu gostei muito, quero muito, conseguir passar um pouco da prática que eu tenho dentro desses anos de futebol, a teoria do que eu aprendi. Então é algo que eu busco agora, claro que quero ficar mais 2 anos no trabalho de base, adquirir mais experiência e quem sabe finalmente ser um treinador de time grande como um jogador. Eu creio que tenho muitos amigos aí no ramo e eu tenho qualidade para isso, pelo pouco que eu aprendi, pelo pouco que eu venho estudando, juntando a prática com a teoria, aí eu tenho certeza que eu tenho todas as condições de fazer bons e quem sabe chegar aí no grande eixo do futebol. Certamente, com certeza, meu querido. Eu estava aqui pensando que ia te perguntar, né? Que são tantas coisas, é muito difícil. Um fã, um seguidor meu, fez uma pergunta para mim: por que você não perguntou se o seu cunhado não teve vontade de jogar no Flamengo e tal? Assim, eu falo, na época que eu joguei no Vasco era o Eurico Miranda ainda, né? E eu achei interessante porque
todos os jogos contra o Flamengo, o Eurico vinha e dava uma palestra antes do jogo. E o Eurico nunca falava Flamengo. O Eurico sempre falava o time de lá. Eles não falam Flamengo lá dentro. Então eles falavam, então nós vamos jogar com o time de lá. Eles nem frisam o nome do Flamengo lá dentro do clube, para você ver como a rivalidade é tão grande. Claro que o Flamengo não vivia num momento como hoje, mas o Flamengo é Flamengo, né? Como eu falo, o Flamengo, a torcida. No Rio de Janeiro não existe uma torcida, não existe um povo assim tão fanático quanto eles. Para mim, só o fato de eu jogar contra o Flamengo no Maracanã, fazendo um clássico para um garoto que saiu de Osasco, aí do Seno, dos campos de Várzea, jogando Copa Kaiser, se encontra ali no Maracanã, vendo a camisa do Flamengo do outro lado, é algo que não tem como te explicar. É algo inexplicável que, assim, só quem realmente está ali que pode sentir. Mas foi algo prazeroso, eu agradeço. Uma coisa que eu sempre faço e sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço a Deus, porque eu fui abençoado. Como eu falo, sempre falo, eu fui um dos poucos que conseguiu ter esse sucesso de jogar em grandes clubes, de jogar grandes jogos como esse, Fla-Flu, São Paulo e Corinthians, Remo e Paysandu, Goiás e Vila Nova, vários outros clássicos do futebol brasileiro. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. E foi uma experiência enorme. O Flamengo vai ser sempre Flamengo, né? Que é coisa de louco. Eu falo que quando você vê aquela torcida gritando, comemorando ali, se o jogador não tiver controle ali, ele treme na base. É verdade. Eu imagino. Eu, como torcedor do Flamengo, né? Quase um jogador de futebol que fui, eu já fui ver jogo do Flamengo aqui contra os times de São Paulo, fui ver Corinthians e Flamengo. É uma coisa impressionante. É impressionante. Nós éramos em minoria, mas parecia ser a maioria na torcida, né? Júlio, eu vou fazer uma pergunta para você. Importante, né, cara? O ano passado aqui mesmo, agora que o Flamengo foi campeão, eu fui ver Internacional e Flamengo, nessa fase que eles estão. A torcida aqui invadiu, torcida, é coisa de louco. A torcida do Flamengo é sensacional. Realmente, cara, realmente. Eu estava conversando com os amigos aqui, nossos amigos do Seno, aí eu toquei no assunto que eu sou meio polêmico às vezes, né? É por isso que eu estou fazendo o vídeo de vez em quando, que é para gerar polêmica mesmo. Então, Júlio, uma coisa que eu queria te perguntar há algum tempo, e essa é a oportunidade que você já responde para mim e para milhões de pessoas aí. Houve um episódio, você jogando pelo Paysandu, na época você jogava pelo Paysandu, emprestado, se não me engano, pelo São Paulo. E aí você fez um gol e comemorou esse gol, e parece que para o São Paulino não foi algo muito legal, eles não entenderam como uma coisa correta. Na minha opinião, eu acho que o gol ele não pode ser impedido de ser comemorado. O gol ele tem que ser a explosão do jogador, a emoção do jogador é comemorar o gol. Não tem como não comemorar um gol. Então, na minha opinião, eu comemoraria esse gol se eu estivesse jogando para o Vasco. Eu comemoraria esse gol contra o Flamengo se eu jogasse no Vasco, por ser torcedor do Flamengo. Então, para mim, naquela ocasião, eles não foram muito legais. Eu acho que o gol tem que ser comemorado sempre. Assim, inclusive essa semana agora que passou, o pessoal do Paysandu entrou em contato comigo me comunicando sobre esse gol, né? Que faziam 12 anos que já tinha acontecido esse jogo. E foi um campeonato muito difícil lá no Campeonato Brasileiro. Na época eram 22 clubes. E até hoje eu sou relembrado entre os 5 melhores zagueiros do campeonato do futebol paraense pelo Paysandu. Então os torcedores lembram sempre que tem estatística, alguma coisa, o meu nome é colocado entre os melhores zagueiros que teve na atualidade do futebol do Paysandu. Eu fico grato, agradeci. E assim, nós vínhamos num momento muito difícil, fazia 10 rodadas que nós não ganhávamos no Campeonato Brasileiro. E eu fiz o gol contra a equipe que me revelou pelo futebol brasileiro, que me deu o pontapé inicial para a carreira e para a vida. Eu acho que seria uma falta de respeito se eu jogasse uma camisa, se eu cuspisse, se eu fizesse alguma outra coisa assim, né? Subisse num símbolo, como teve algum episódio na época de São Paulo e Santos, que o Diego, lembra ali no jogo contra a gente, subiu no escudo. Isso sim seria uma falta de respeito. A partir do momento que eu estou defendendo a equipe, como era o Paysandu, e eu estou trabalhando naquela equipe, eu não vejo problema nenhum em comemorar com respeito. Comemorei sim, era o meu primeiro gol contra a equipe que tinha acabado de me emprestar,
Claro que eu fiquei magoado na época pelo fato de ter sido emprestado. Eu não queria ter sido emprestado. Queria ter continuado ali no São Paulo em 2004 e de repente até 2005, mas foi coisas que, infelizmente, no futebol acontece. Mas fui muito feliz no Paysandu e aquele gol ali foi uma forma de eu colocar para fora tudo que eu sentia, o momento que nós vínhamos passando e, claro, uma resposta, sim, para os que tinham feito a proposta de empréstimo, que não confiaram em mim no meu trabalho no momento, para que eles vissem que eu estava ali sim e poderia futuramente voltar a vestir a camisa do São Paulo. Tranquilo, eu também entendi dessa forma, assim como todo mundo, menos o São Paulo, logicamente, né? Porque não foi legal para eles, mas foi ótimo para o Paysandu e muito mais ainda para você. Meu querido, eu já queria te agradecer aqui pela consideração, vamos dizer assim, pela humildade que você nunca perdeu, entendeu? Por aceitar o meu convite, né, para fazermos aí esse bate-papo. Queria aqui já deixar o meu agradecimento a você, um abraço ao seu pai, ao seu irmão, meu parceirão também, e desejar sucesso na sua nova empreitada, né, como treinador. E quem sabe um dia você, né, quem sabe um dia não, com certeza, se Deus quiser, você vai treinar um time na primeira divisão aí, um time grande, né? Time grande, quem sabe aí uma primeirona aí, um clássico gaúcho aí, né? Um Grenal, quem sabe lá, é só Deus que sabe. Mas entregando aí na mão de Deus, pedindo para que Deus te abençoe e deixando aí o espaço para você fazer as suas considerações finais. Já te agradeço. Nada, que isso. Obrigado pelo convite, Soneca. Eu fico feliz dos meus amigos aí, mesmo eu estando longe, ainda lembrando de mim, para que eu possa falar um pouco da minha história. É como eu falo, o ser humano vai, mas as histórias que ficam, as coisas boas que a gente deixa e que vai ficar marcado na vida das pessoas que passaram pela nossa vida, né? Fico feliz de estar podendo estar participando do seu programa, é uma honra para mim. Queria estar agradecendo também a minha família, agradecendo todo mundo aí que me ajudou nessa caminhada. E com certeza, meu objetivo é esse. Eu tenho fé, acredito, venho trabalhando, venho estudando muito para isso. E logo, logo aí, antes dos meus 45 aí, eu quero estar num grande clube. Você vai voltar a me entrevistar, eu em um grande clube aí, que se Deus quiser. E a gente vai estar falando de outros campeonatos, de outros títulos aí, relembrando os títulos que nós ganhamos também. Foi um prazer. Fico feliz de estar falando com você novamente. Dá um beijão na família, dá um beijão em todo mundo aí. E sempre que precisar aí, só pode contar comigo, pode me chamar. Você tem meu telefone, tem meu endereço, meu irmão, meu pai aí tá sempre perto de você aí. Manda um abraço pessoal e o que eu puder ajudar aí, pode contar comigo, tá bom? Beleza, meu querido? Já vou te agradecer.